pelo fim. Mas a ideia é que nestas próximas semanas, até ao final do ano, possamos ouvir toda esta história do povo escolhido, porque eu estava a comentar com a Paula e aquilo que estávamos a dizer é que, assim como nós conhecemos tão bem a história de Jesus, como quem foram as figuras que levaram até Jesus, nós entramos na Bíblia e conseguimos fazer um trajeto. Também é importante que nós possamos receber esta herança dos verdadeiros pais e saber exatamente qual foi o caminho, qual foi o processo feito por Deus até que os verdadeiros pais pudessem emergir. A conferência é longa, por isso eu espero que tenham dormido bem à noite. Para o pessoal com menos resistência ao som e à minha voz. Como foi feito com o Champo Moron, nós vamos utilizar o mesmo tipo de forma de passagem, que é, em vez de estar a colocar a minha ideia, a minha forma e a minha análise, que eu acho que acabaria por estar um bocadinho distorcida, eu vou manter a conferência original dada pelo reverendo Lee Kichik, que deu esta conferência, que é um dos educadores a nível da Coreia, e vamos segui-la, possivelmente muitas vezes na primeira pessoa, mas não é a primeira pessoa Carla, é a primeira pessoa Reverendo Lee. Então, esta conferência tem o nome Revelações da Filha Unigênita e o Advento dos Verdadeiros Pais. Supostamente, o ideal seria começarmos do princípio, mas este é sobretudo, tem a ver com o capítulo 10, dos livros de Chansong-gyeong e Champong-gyeong, revelações e preparações para encontrar a filha unigênita. Entre os conteúdos do 10º tema, que descrevem o processo de preparação para a filha unigênita, há um ponto-chave, que são os pais celestiais, que trouxeram tanto o Senhor que retorna, o Senhor da segunda vinda, do cristianismo, quanto o nascimento da filha unigênita para a Península Coreana. Então, de todo o conteúdo, a parte mais importante é como o céu realizou a providência do nascimento da filha unigênita, centrando-se na fundação cristã. Nós estamos familiarizados com as palavras mãe e até mesmo com as palavras verdadeiro pai ou verdadeira mãe, que foram trazidas pelo verdadeiro pai sobre o conteúdo essencial. Sob o princípio das 3 gerações de filhas únicas, temos Jo Honmo, que é a avó materna da mãe, temos a Demonim, que é a mãe da verdadeira mãe, e temos a verdadeira mãe, Hakchan. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o motivo pelo qual a filha unigênita nasceu numa comunidade guiada pelo espírito. Se olharmos para a era colonial japonesa, como sabem, eles impuseram o culto shintoísta. Eu sei que estas conferências vão ser mais emocionantes para quem gosta de história. Nós temos aqui um adepto de história. Ele vai vibrar e de certeza que depois ainda vai procurar mais sobre isto. Mas tem muita história, né? E é importante também sabermos. Eles também obrigaram os coreanos a adotar nomes japoneses. Nós conseguimos ouvir alguma da informação quando nós ouvimos os relatos dos verdadeiros pais. Enquanto isso, os cristãos rejeitaram tudo isso, chamando de idolatria, e passaram a viver escondidos nas montanhas ou no subsolo, dando início a um movimento para preservar a ortodoxia da fé cristã. Estes crentes criaram uma tradição e uma ortodoxia da fé que serve o Pai Celestial. E, em particular, foi formada uma fundação sobre a qual o Pai Celestial pode enviar a Filha Unigênita por meio da comunidade guiada pelo Espírito. Então, quando pensamos na teoria da grande esperança do povo Han da Coreia,
ouvimos falar de muitas variações, incluindo Chongkam-nok, profecias do Chongkam. O Yongam Yurok, que é a profecia de Namsago, e as teorias de Confúcio sobre santos ou terra pura, e o pensamento de Maitreya, o Chenduísmo, que é a religião do caminho celestial, e o Dongak, que é o conhecimento oriental. Então, no entanto, todas estas filosofias concordaram com a teoria da grande esperança, que é exclusiva do povo Han da Coreia, que o representante do céu aparecerá entre eles. Este pensamento diz que, ao longo da história coreana, uma característica humana universal aparece de forma proeminente em várias religiões e pensamentos, à espera por um mundo pacífico, onde o sonho dos pais celestiais será realizado. E, em particular, o pensamento da grande esperança de que o representante do céu virá para abrir um novo mundo, está enraizado no caráter nacional. Isto é Demang Sansang. Este conteúdo consolidou-se no final do século XIX nos sistemas de crenças cristãs atuais, especialmente no protestantismo. Do lado protestante, o cristianismo geralmente acreditava no reino dos céus e na segunda vinda, e por outras palavras, Demang Sasan, teoria da grande esperança, é a fé na segunda vinda do Messias. O ponto-chave aqui é como interpretamos isto e o colocamos num contexto de princípio ou providencial. Então, o céu deve ter feito muitos preparativos para que concretizasse o nascimento tanto da segunda vinda do Messias como da vinda da filha unigênita neste povo Han da Coreia. Ao longo da história, o céu promoveu o povo Han da Coreia certas qualidades, e delas temos a castidade, a pureza, o amor pela paz e filosofias, incluindo o pensamento descendente do céu, a crença em ser descendente do céu, o amar a Deus, amar as pessoas e amar a nação, interdependência, prosperidade mútua e valores universais. Estes valores e estas qualidades são explanadas numa das outras conferências que irão ouvir. Então, o céu enxerta o cristianismo, e para o advento da providência da segunda vinda do Messias e a chegada da filha unigênita, espalham-se notícias sobre Martinho Lutero e João Calvino. Falavam-se especialmente muito sobre Calvino em 1543, e algumas pessoas começaram a questionar. Na edição original de Institutos da Religião Cristã, foi publicada em 1536, a segunda edição foi publicada em 1539 e a terceira em 1943. E depois houve uma edição final em 1959. Isto é mencionado no Champo Moron, na zona do discurso sobre os verdadeiros pais. Mas o significado providencial de institutos da religião cristã está relacionado com o nascimento da verdadeira mãe e os 400 anos que antecederam este mesmo nascimento. Na verdade, o significado das 3 edições destes institutos da religião cristã, na história cristã, é, acima de tudo, ter completado algumas questões sistemáticas dentro da Igreja Protestante ou estabelecido um importante enquadramento. Foi nesta época que Calvino escreveu um artigo chamado A Necessidade de Reformar a Igreja. A Igreja Cristã atribuiu a este artigo uma grande influência e substancial na disseminação da Revolução Religiosa. O credo dos apóstolos também se tornou profundamente enraizado. Como devem saber, o credo dos apóstolos não é originalmente protestante, mas provém do catolicismo. Este é um dos livros escritos e utilizados pelo protestantismo. Algumas partes da fé católica e outros elementos fundamentais que poderiam se unir ao protestantismo foram então incorporados à terceira edição destes institutos de religião cristã. Este empreendimento teve significado providencial e histórico para o cristianismo, razão pela qual nós destacamos em 1943.
Além disso, podemos estabelecer uma conexão através do puritanismo e o grande despertar dos Estados Unidos. O grande despertar é a base do cristianismo americano, que foi estabelecido na Península da Coreia em 4 ondas. No século XVIII, 2 no século XIX e uma no século XX. Durante cada onda, líderes cristãos americanos entraram na Península da Coreia, entre as quais nomes conhecidos como Appenzeller, Vanderhood, Gale e Hardy. Talvez alguns de vocês conheçam. Estes 4 chegaram à Coreia entre 1885 e 1890. Estão aí as carinhas dos senhores. Eram bonitos, não eram? Todos eles eram jovens missionários com idades entre os 25, 26 e 27 anos, que participaram na terceira onda do grande despertar americano. Estas pessoas ligaram o povo da Coreia às religiões presbiteriana e metodista. Entre os pastores Appenzeller, Vanderhood, Gals e Hardy, é claro que também no Japão houve muita influência e conexões com o cristianismo e com a Península Coreana. No entanto, do ponto de vista providencial, o Japão também está a assumir a forma da enxertia do cristianismo durante esta altura. Acredito que o Uchimura Kanzo foi uma figura ainda mais importante para a providência. O professor mencionou o Uchimura Kanzo na última palestra, isto é, da última conferência. Ele teve um impacto direto no que se diz respeito a questões relacionadas com Choson, ao movimento espiritual ou à segunda vinda, e previu com previsão que a segunda vinda ocorreria entre 1919 e 1920. Além disso, Han Sok-hon era discípulo de Uchimura Kanzo e Ho Yong-hon, que mais tarde se tornou presidente nacional da Federação da Família para a Paz Mundial e que escreveu a exposição do princípio divino, tendo sido discípulo do Sr. Han Sok-hen. Desculpem lá estes nomes aqui, os coreanos estão a dizer assim, meu Deus, ela está a destruir o nosso nome, mas... o Sr. Han Sok-hon lecionou na escola Hosan de 1928 a 1938 e o presidente Hyo-hon frequentou a escola Hosan durante este período. Na verdade, o verdadeiro pai também frequentou essa escola durante esse período. O verdadeiro pai começou a estudar na escola Hosan em maio de 1934 e transferiu-se para a Escola Normal Pública Jeonju em março de 1935. Apenas 2 meses depois, o verdadeiro pai encontrou Jesus no Monte Myodo. Deste ponto de vista, tanto o cristianismo americano como o japonês tiveram uma grande influência nas pessoas que desempenharam papéis substanciais e providenciais. No entanto, acredito que de uma perspectiva providencial, o Uchimura Kanzo teve a maior influência e cumpriu este papel como uma figura Abel. Agora nos deparamos com um problema. Deus está a enxertar o cristianismo na Coreia, em Choson. Isto foi seguido pelo grande despertar de Choson e pelos grandes despertares de Hunsan e Pyongyang. O Uchimura Kanzo reconhece isso e fala sobre isso. Portanto, a questão aqui é que a Península Coreana já tinha fé na grande esperança. A teoria da grande esperança do cristianismo também estava presente, mas a Península Coreana tinha Jonghamnok e Gyeongham e Urok, teorias sobre santos e terras puras, o pensamento Maitreya, o Chenduísmo e o Donhak. Todas elas sonhavam e esperavam por uma nova era inaugurada por uma figura enviada pelo céu. Portanto, se o céu fosse enxertar essa Coreia do cristianismo, que direção a fé da grande esperança do cristianismo deveria tomar? Podemos encontrar a resposta nas palavras dos verdadeiros pais. Isto é da edição coreana do Chun Song-yong, e diz: a história humana pode ser considerada como a história da restauração dos verdadeiros pais. Sem a restauração dos verdadeiros pais, não pode haver filhos verdadeiros. E antes de estabelecer a conexão dos filhos verdadeiros,
não pode haver uma família verdadeira, uma tribo verdadeira, um povo verdadeiro, uma nação verdadeira, um mundo verdadeiro ou um céu verdadeiro. Deus trabalhou durante 6.000 anos, um longo período de tempo, para estabelecer este padrão. O verdadeiro Pai diz: a história humana é uma história de restauração da posição dos verdadeiros pais. Deus trabalhou arduamente durante 6.000 anos para o estabelecimento deste padrão. Ele fala claramente sobre a visão de um mundo baseada nos princípios da história providencial da salvação. Esta noiva, para realizar o ideal dos verdadeiros pais, que se tornam a fonte do verdadeiro amor, da verdadeira vida e da verdadeira linhagem. E ele aparece com base na providência fundamental, na qual Deus já havia alcançado a vitória até a época de Jesus. Qual era a primeira responsabilidade da segunda vinda de Jesus? Nós vimos isto quando estudámos o Tempo Morão. O Senhor que retornou veio para completar o ideal dos verdadeiros pais. Ele diz claramente que deve encontrar a noiva que Jesus não conseguiu encontrar e tornarem-se os verdadeiros pais. Neste discurso de 1971, o verdadeiro pai diz: Jesus não conseguiu encontrar a filha unigênita, portanto, Jesus deve voltar para encontrar esta filha unigênita que pode receber todo o primeiro amor de Deus. O que fará o Senhor quando regressar? Ele deve realizar as cheias das bodas do Cordeiro, ou seja, ele deve casar-se. O verdadeiro Pai disse isso claramente. No entanto, o céu enxertou o cristianismo coreano para construir uma fundação cristã para a segunda vinda do Messias e o nascimento da filha unigênita. Então, nós vemos aqui, desde 1517, após a reforma de Lutero, pontos altos da providência. A história cristã explica que isto seguiu basicamente dois caminhos diferentes. Um é o renascimento espiritual nacional e o outro é um movimento de independência nacional. Portanto, a Igreja Cristã da Coreia faz parte do movimento espiritual liderado pelo reverendo Kim Seon-jo. Através do movimento espiritual pentecostal, ele pregava que Pyongyang era a Jerusalém do Oriente. Durante esse período havia muita ênfase em encontros poderosos com o Espírito Santo, despertares espirituais, arrependimento e salvação. Até então, Choson era uma cultura confucionista. Então, como se poderia descrever tal espiritualidade? O reverendo Hadi ensinou-lhes o conceito de arrependimento e, à medida que esse conceito se espalhou, ele desenvolveu um papel vital na expansão do movimento espiritual cristão. Enquanto isso, a Coreia ainda estava ocupada pelo Japão e a Igreja Cristã explica que a libertação e a salvação do povo fortaleceram a sua esperança e desejo pelo Messias. Aqui podemos afirmar que a Igreja Cristã do Ocidente e a espiritualidade da Coreia se uniram. Agora a questão é: que papel a grande esperança na fé cristã deveria ter desempenhado? De acordo com as palavras dos verdadeiros pais, e a providência deveria ter sido a grande esperança para os verdadeiros pais. Era para ser a grande esperança para os verdadeiros pais. Por outras palavras, sim, precisamos esperar pela segunda vinda do Messias, mas o propósito do Novo Testamento era a chegada da filha unigênita, como está claramente registado no livro do Apocalipse, capítulos 19 a 22, onde diz que o Senhor que retorna realizará as cheias das bodas do Cordeiro. Estas revelações devem ser cumpridas e, de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, Demang Sasang, teoria das grandes esperança para os verdadeiros pais. A grande esperança pela segunda vinda do Messias deveria ter naturalmente levado à grande esperança pela chegada da filha unigênita. Os movimentos espirituais cristãos na Coreia durante o início do século XX deveriam ter-se preparado tanto para o regresso do Senhor como para a vinda da filha unigênita, mas nós sabemos que não o fizeram. O movimento espiritual centrado no homem não conseguiu formar uma fé que ansiasse pela filha unigênita. Há uma razão fundamental para este fracasso. Não é fracasso nenhum, é fracasso.
para este fracasso. Paul Tillich disse que havia uma limitação fundamental na fé cristã. Então, qual era essa limitação? Como sabemos, Jesus morreu na cruz, ressuscitou após 3 dias e permaneceu 40 dias antes de retornar ao céu. Durante esse tempo, Jesus disse que viria novamente. Ele também disse que enviaria o Espírito Santo e este tornar-se-ia como se fosse o advogado. Paul Tillich analisa a essência do Espírito Santo do que fala o cristianismo. Juntamente com Karl Barth, ele descreve 2 estruturas principais na teologia cristã contemporânea e no neo-ortodoxia. Eis-o como ele diz: o cristianismo não tinha um elemento feminino no centro da religião. Nisto seguiu o judaísmo, que descartou todos os elementos femininos. O espírito não foi capaz de substituir o elemento feminino. Em primeiro lugar, o espírito aparece nas histórias do nascimento de Jesus como um fator masculino. Quem veio do cristianismo consegue perceber, talvez isso muito, muito claramente, que mesmo quando nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, não vemos o Espírito Santo como feminino. Mais tarde, com o princípio divino, vim a perceber que era um espírito feminino, mas não há isso como uma entidade divina que é de 3, mas de 3 que esta trindade continua a ser transmitida como masculina. Ou seja, todo o conceito feminino foi perdido nesta história. Em segundo lugar, o Espírito é um conceito abstrato, este Espírito Santo, né, que ele está a falar. O que é que isto significa? Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, especialmente na expressão de conceitos divinos ou no conceito cristão do Espírito Santo, não há essencialmente nenhum elemento feminino presente. Nas palavras do verdadeiro Pai sobre o Espírito Santo substancial, ele diz que o Espírito Santo do cristianismo em si não possui uma forma substancial. Em vez disso, o Espírito Santo é descrito como luz ou óleo, e apenas a sua verdadeira natureza veio a esta terra para conceber espiritualmente e realizar o ritual do parto. Esta é a história do cristianismo, o que significa que não há forma substancial. Há um famoso teólogo cristão chamado John Hick. Ele até participou numa conferência sobre Deus organizada pelos nossos verdadeiros pais. Um dia ele perguntou: o que é o Espírito Santo? Não consigo chegar a uma conclusão. Como este é um tema espiritual, pode ter havido algum contexto para oferecer uma explicação feminina a uma questão espiritual insubstancial sobre o conceito de Espírito Santo. No entanto, hoje em dia a espiritualidade está amplamente consolidada num único conceito do Espírito Santo. E essa ideia é essencialmente um Espírito Santo centrado no homem. Isto torna possível explicar a segunda vinda do Messias. No entanto, isto não permite o desenvolvimento de uma teologia ou fé centrada na chegada da filha unigênita. Isso se deve fundamentalmente ao fato de Jesus ter morrido na cruz. Ele não pôde realizar as ceias das bodas do Cordeiro, nem pôde encontrar uma parceira e casar-se. A limitação fundamental do cristianismo é que ele começou com a premissa principal de que a morte de Jesus na cruz foi uma vitória. E se for esse o caso, então a essência do Espírito que o céu enviou a Jesus como Espírito Santo também deve ser masculina, tal como ele era. É isso que Paul Tillich está a salientar. Que não há nenhum elemento feminino no Espírito Santo. Como sabemos isso? Se pensarmos bem, o Apocalipse afirma claramente que as ceias das bodas do Cordeiro devem acontecer. Mas, ao longo dos últimos 2000 anos, o cristianismo não desenvolveu o conceito de um casal na sua teologia. E mesmo que existisse, o conceito de noiva era definido como a igreja. Nós ouvimos muitas vezes falar isso. Desta perspectiva, a teologia e a fé da chegada da filha unigênita foram introduzidas na Coreia num estado em que eram praticamente inexistentes. Isso provavelmente é verdade, não apenas para a Coreia, mas para todo o cristianismo em todo o mundo. Portanto, a limitação mais fundamental para a fé cristã e a segunda vinda é que eles deveriam estar à procura da esposa da segunda vinda, a filha unigênita,
Mas, em vez disso, o cristianismo se fixou como uma fé que tinha grande esperança apenas no Senhor que viria. Portanto, nenhuma fé ou teologia que buscasse a filha unigênita poderia ser formada. Há um membro da segunda geração chamado Dr. Hyun Hyek-soo. De acordo com a pesquisa do Dr. Hyun, o conceito do Espírito Santo masculino só aparece depois da década de 1980. Um teólogo chamado Rudolf Bultmann estuda isto. As teorias da grande esperança, independente da época, têm quase todos os homens no seu núcleo. Até mesmo o cristianismo se baseia numa teoria da grande esperança, não espera por algum novo Salvador. O Senhor que regressa é masculino, o verdadeiro homem no taoísmo é masculino e, na verdade, todos os 4 grandes santos são masculinos. De acordo com a vontade de Deus, precisávamos da teoria da grande esperança para os verdadeiros pais. No entanto, tal teoria e fé nos verdadeiros pais estão ausentes e mal podemos encontrar vestígios disso na relação à filha unigênita. Absolutamente nada. Portanto, podemos concluir que a Igreja Cristã falhou na sua responsabilidade de preparar e acolher a chegada da filha unigênita. O terceiro grande despertar da América deu início ao grande renascimento de Pyongyang. E do ponto de vista da partida da vida de fé do pai, é considerado estar afiliado à Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América, na qual a escola Hosan tinha 2 raízes. A escola Hosan ensinava ideologias sobre o patriotismo e o povo escolhido, bem como visões sobre as escrituras. É também conhecido por ter formado muitos líderes fortes do movimento da independência. A partir disso, podemos inferir que o verdadeiro pai também foi diretamente influenciado por esta educação. Como mencionei anteriormente, ele não foi só amplamente exposto a textos teológicos, mas também às visões e ideologias sobre o patriotismo e o povo escolhido baseadas nas escrituras. Nós, quando estudávamos o Jampo Moron, acho que até foi o Moreno na altura que mencionou, que mesmo o verdadeiro pai vinha de uma cultura em que tinha sido influenciado pela maneira como tinha sido educado. Por isso era muito difícil para ele também deixar alguns padrões, não é? Portanto, do ponto de vista da providência, Deus construiu uma base providencial para a segunda vinda do Messias, de acordo com a sua vontade, conectando o cristianismo ao povo Han da Coreia, na Península Coreana. No entanto, a missão mais importante da segunda vinda, quando ele regressou, era encontrar a filha unigênita, mas a base providencial para recebê-la ainda não estava estabelecida. O Pai Celestial preparou as principais denominações protestantes, como a presbiteriana e a metodista, mas elas não cumpriram a sua responsabilidade e Kim Beck-Moon aqui diz que os grupos de espirituais liderados por mulheres começaram a crescer. Kim Sondor na Igreja de Santo Senhor, Hyo Robin da Igreja Dentro do Útero e Park Huno, a esposa de Jeová, a leste, que eram já grupos espirituais. Havia também estes grupos espirituais liderados por homens, que eram Baek Nam-ju, Lee Yong-do e Kim Beck-moon. Então, portanto, a fim de enviar a filha unigênita, a verdadeira mãe, o Pai Celestial, preparou comunidades guiadas pelo Espírito. Nestas comunidades, representando as mulheres, estavam Kim Sondô, Hyo Robin e Park Hurilo, Ryong. E representando o Espírito Santo masculino, haviam líderes como Baek Nam-do e Lee Yong-do. Através destes indivíduos, Deus construiu uma base para o nascimento da filha unigênita. Há aqui algum significado. O reverendo Kim Song-do, da Igreja do Santo Senhor, e o reverendo E. Obin, da Igreja Dentro do Útero, e a senhora Park Hun-hyo, começaram a usar um novo termo. Começam a proclamar-se noivas de Deus e a definir a sua relação com Deus como suas noivas. A partir daqui surge um novo conceito que o papel do Espírito Santo é preparar a união com o Senhor que regressa.
deixem-me lembrar que até então todos os movimentos espirituais existentes eram centrados nos homens. Outra coisa a destacar é que, em comparação com qualquer igreja existente, o conceito de noiva de Deus é substituído de um espírito por um ser humano. Como todos sabemos, isto foi especialmente cunhado pela igreja do reverendo Kim Son-do. Ela é quem recebeu revelações de que a queda foi um pecado relacionado à linhagem e que no seu regresso o Senhor da Segunda Vinda viria à Península Coreana em carne e osso. Estes conceitos estão em total contradição com as visões existentes sobre o Senhor que regressa. E ao proclamarem noivas de Deus, elas superam quaisquer restrições conceituais sobre o Espírito Santo. O conceito de noiva de Deus permite espaço para aceitar e desenvolver a ideia de que o Senhor que regressa virá de carne e osso e que a sua noiva também é de carne e osso. A partir daí, o conceito da filha unigênita, vindo de um corpo substancial, começa a desenvolver-se. Ao contrário de quaisquer afirmações existentes no cristianismo ortodoxo, como nas doutrinas metodistas ou presbiteriana. Pessoas como o reverendo Lee Yong-do e o reverendo Baek Nan-ju, que estudaram teologia ortodoxa, ouvem esta nova interpretação sobre a ceia das bodas do Cordeiro e da noiva. E eles ficam chocados ao saber que os crentes estão a experimentar a unidade espiritual com Jesus Cristo e estão a ser chamados para as ceias das bodas do Cordeiro como as suas noivas. Os ensinamentos em todos os lugares se transformam de que a igreja é a noiva, mas agora o indivíduo pode se tornar também a noiva. E eles explicam que quando uma mulher é chamada para ser a noiva na qual o Espírito Santo pode residir e dar orientação, ela entra no processo de purificação espiritual e de castidade. Podemos ler aqui o que está aqui em vermelho, só aqui. O papel. Então, o papel do Espírito Santo é esta preparação para o Senhor da segunda vinda. Portanto, uma forma transitória de fé que pode superar quaisquer expectativas adventistas existentes nas igrejas presbiteriana ou metodista e conduzir à filha unigênita surgem em comunidades guiadas pelo Espírito. A avó Chohanmo e Hyungsone Demonim faziam parte de uma destas comunidades. A avó de Jo era uma cristã devota e frequentava a Igreja do Novo Jesus e a Igreja do Santo Senhor e mais tarde guiou a sua filha Demonim no mesmo caminho. A Igreja do Novo Jesus originalmente era chamada apenas de Igreja de Jesus, pastoreada pelo reverendo Lee Yong-do, Igreja de Jesus. Esse era o seu nome e se pesquisarem na internet é este o nome que vem. Então, por que chamamos de noiva Igreja de Jesus? Peço desculpa, não é noiva, é nova Igreja de Jesus. Não cometi nenhum erro, o pai mudou o nome. A Igreja de Jesus tem várias seitas e acredito que o pai mudou o nome da seita que mais tarde se uniu ao nosso movimento. Portanto, a Igreja de Jesus, que se tornou a nova Igreja de Jesus, era liderada pelo reverendo Lee Yong-do. Tanto a Demonim quanto Teobu Nim foram criados pelo céu até esta igreja. Vocês recordam-se quem é Debunim? Sabem quem é? Do Champu Moron? É o pai da verdadeira mãe. Demonim é a verdadeira mãe e Debunim é o pai. E foi aqui que o céu acabou por guiá-los para se encontrarem. Ansukun Debunim também Deponim também era um crente devoto da nova Igreja de Jesus e praticava a sua profunda fé como diretor de um departamento de educação. Esta é a fotografia do pai da verdadeira mãe. Além disso, a avó Chohanmo continua a praticar a sua vida de fé ao lado de Demonim na Igreja do Novo Jesus e foi assim que se lançaram as bases para preparar o nascimento da filha unigênita. Através deste processo, a virada do nascimento da filha unigênita se concretiza, como está escrito em Apocalipse 21, 9.
E ele diz, então um dos 7 anjos um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e disse-me, vem, eu mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esta é a parte em que Deus está a colocar o selo. A mãe Onsukné e o pai Hansun encontraram-se na Igreja Novo Jesus. Segundo os costumes da época, a mãe Unsuné deveria ter saído de casa para seguir o seu esposo, Ansunun, que era professor. No entanto, ela manteve-se devota à sua fé, vivendo com a avó de Honmo. O pai Hansunun, Sungnun, compreendendo e respeitando a vida da sua esposa, preparou a sua família para o advento da filha única. Como vocês devem saber, a vontade do céu era que Adão e Eva se casassem e construíssem uma verdadeira família como pais verdadeiros. E há 2000 anos foi impossível que a filha unigênita nascesse devido aos fracassos das figuras centrais em torno do filho unigênito Jesus Cristo. E mais uma vez nesta era o céu tentou enviar a sua filha unigênita e chamar o filho unigênito para continuar a avançar a providência das cheias das bodas do Cordeiro. A cerimónia de casamento entre Ansukn e Debonim e Yongsukne Demonim foi o evento que permitiu a Deus finalmente marcar o selo sobre esta família como aquela através do qual ela enviaria a sua filha unigênita. Isto acabou por levar ao casamento sagrado cósmico e ao advento dos verdadeiros pais. Em torno do Filho unigênito, Jesus Cristo, e mais uma vez nesta era, o céu tentou enviar a Filha unigênita e chamar o Filho unigênito para continuar a avançar a providência ao cumprir as cheias das bodas do Cordeiro. A cerimónia de casamento entre Hansun Demonim e Hunsukne Demonim foi o evento que permitiu a Deus finalmente marcar o seu selo sobre esta família como aquela através da qual ele enviaria a filha unigênita. Isto acabou por levar ao casamento sagrado cósmico. Ainda não acabou. Ou seja, assim, fixe, já acabou. O sonho dos pais celestiais era que Adão e Eva crescessem plenamente, celebrassem um casamento sagrado sob a bênção dos pais celestiais e formassem uma verdadeira família, tornando-se os verdadeiros pais da humanidade. No entanto, devido à queda de Adão e Eva, o sonho de concretizar uma verdadeira família foi adiado. Os pais celestiais pretendiam restabelecer a família celestial através das bodas do Cordeiro, enviando assim os filhos unigênitos. Há 2000 anos, com base na providência da restauração, ele enviou o seu único filho. Quem? Quem é que Deus enviou? Jesus. No entanto, como figura-chave tinha Maria, José, Zacarias e João Batista. E todos eles falharam em cumprir as suas responsabilidades. E porque o povo judeu falhou também em servir Jesus, ele não pôde enviar a sua filha unigênita. Após a morte de Jesus na cruz, os pais celestiais estabeleceram o povo coreano que ele tinha preparado como o povo escolhido e com base em 2000 anos de expectativa enviou a sua filha unigênita. Além disso, ele também chamou o verdadeiro pai, Sun Myung-moon, como o Messias da segunda vinda e em 1960 realizou a festa do casamento do Cordeiro, levando à manifestação dos verdadeiros pais. A Ju, uma salva de palmas. Toda esta providência levada a cabo durante 2000 anos foi com o intuito de realizar estas cheias das bodas do Cordeiro. Hunsukné Demonim casou-se e o Pai Celestial apareceu-lhe e deu-lhe uma revelação. Antes do seu casamento apareceu Hunsukné Demonim e deu-lhe uma incrível revelação dizendo, se for um filho, será o rei do universo. E se for uma filha, ela será a rainha do universo. Depois desta revelação, o Pai Celestial gritou, Demonim. Na Igreja Nova Jesus, Hansungunun Deponim e Yongsungne Demonim foram guiadas por Deus para se casarem. Entretanto, a avó Kim Song-do, da Igreja de Santo Senhor, tem uma visão.
um anjo aparece a Demonim e diz: esta criança é filha do Senhor e tu és a sua ama. E a mãe de Rehoibim, da igreja dentro do outro, disse à mãe: tu tornar-te-ás a noiva do céu. Todas estas revelações rodeiam o nascimento da verdadeira mãe. Aqui, com base nas expectativas providenciais dos pais celestiais para a salvação da humanidade, a verdadeira mãe, a filha unigênita dos pais celestiais, nasceu a 6 de janeiro de 1943, em Anju, na província de Pyongyang. E nasceu como a primeira vinda da filha unigênita dos pais celestiais, resultante das conquistas dos seus antepassados, o avô Chohanjun, e da fé devota da sua avó materna, Chonmo. E a sua bisavó, Hong Sun-né, que viviam em comunidades espirituais como a igreja de Songju, na igreja do Novo Jesus e a igreja Bokyung. Mesmo depois de ter casado com o seu padrinho, Han Sung-hun, a verdadeira mãe Hon Suk-né, a mãe da verdadeira mãe Hon Suk-né, dedicou-se a uma vida de fé, preparando-se para a segunda vinda do Senhor. Então podemos interpretar as qualidades do povo Han coreano como características divinas ou de tipo Abel. De acordo com o princípio, alguns exemplos destas qualidades incluem o pensamento Kyochon, que é um pensamento de adoração ao céu, o pensamento descendente do céu e o amor pela paz. E cada uma delas pode estar relacionada com as ideologias dos verdadeiros pais, de amar a Deus, amar as pessoas e amar a nação, ou interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. Isto entre o povo e entre a nação. Portanto, quando a mãe nasceu em 1943, o verdadeiro pai já estava a caminho da sua missão como o Senhor da segunda vinda. Pode-se dizer que o Senhor e Messias, que regressou, o verdadeiro pai, e a filha unigênita, a verdadeira mãe, herdaram estas características que foram cultivadas pelo povo coreano Han ao longo de toda a história. Tendo herdado tudo isto, a segunda vinda da filha unigênita e a verdadeira mãe lideram a dispensação da providência e iniciam cursos públicos. A verdadeira mãe frequentemente fala sobre estas coisas, perguntando-nos: qual é o sonho dos pais celestiais? Qual é o ideal da criação? E falei há pouco sobre isso na minha conferência de introdução. O sonho dos pais celestiais era criar os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, que se assemelhariam a ele. E uma vez que eles pudessem colocar em prática o ideal dos pais celestiais e unirem-se através do amor, os pais celestiais teriam se encarnado neles e vivido juntos como verdadeiros pais. Portanto, quando a mãe nasce, o verdadeiro pai já estava a caminho para a sua missão. E espera aí, que isto passou. Uma coisa é clara, compreendemos a partir do princípio que a motivação de Deus, o seu coração e o seu amor pela criação, a lei da criação, a lei da semelhança e a estrutura da criação são todas direcionadas ao casal. Ainda hoje a mãe continua a ensinar-nos que o princípio da criação é o princípio de um casal, de um homem e uma mulher. O sonho dos pais celestiais era criar os primeiros antepassados humanos, homem e mulher, à imagem divina. Este é o ponto-chave que devemos continuar a ligar entre a providência centrada no cristianismo, a fim de aprofundar, alargar e fazer crescer a base que permite o nascimento da filha unigênita, a providência do cristianismo e a teoria da grande esperança. Isto marcou um novo começo para aperfeiçoar o ideal da criação dos pais celestiais. Estamos plenamente conscientes de que o judaísmo e o cristianismo, que transcendeu o judaísmo, deveriam ter assumido a responsabilidade pela providência para o nascimento da filha unigênita. Entretanto, a segunda vinda do Messias, o verdadeiro pai, nasce e depois disto nasce a filha unigênita, a verdadeira mãe. Agora, uma nação centrada nos pais celestiais deve ser estabelecida antes que chegue a hora da ceia das bodas do Cordeiro. Aprenderam o significado do movimento 1º de março de 1919, numa conferência anterior, vocês ainda não aprenderam, mas vão aprender. Isto aconteceu durante a ocupação japonesa. A Coreia não tinha poder.
No entanto, a Coreia fez uma declaração de soberania ao fundar o governo provisório da República da Coreia, localizada em Xangai. Herança e o estabelecimento desta fundação nacional. Estabeleceu a República da Coreia na Coreia do Sul em 1948. O nome nacional da República da Coreia, significa uma nação democrática, e o nome nacional atual foi escolhido como Han. Este Han sucede a Samhan, que herdou as tradições da primeira dinastia Han na Península Coreana, e Gojoseon e Daehan Han. Contém o significado de ser unido como nação ao receber o mandato do céu. Portanto, o Pai Celestial expressou claramente no nome da nação que a República da Coreia deveria ser unida com a base na Filha Unigênita. E a República da Coreia estabeleceu o espírito de levar avante a vontade do Pai Celestial, que estabeleceu o povo coreano como o povo escolhido, ao incorporar esta vontade do Pai Celestial no hino nacional com os versos: que Deus proteja e viva longamente na nossa nação, e que o povo coreano seja preservado como Daehan para sempre. O que é a ideologia Han? De um ponto de vista providencial, é uma teoria da grande esperança que anseia pela Filha Unigênita de Deus. Aqui diz que o nome oficial, como nós já vimos, era Daehanminguk, que é a República da Coreia. Foi assim que o povo da Coreia decidiu nomear o seu país. A Assembleia Constitucional, uma Constituição é necessária para inaugurar uma nação, por isso precisam de criar uma Constituição. A Assembleia Constitucional fez declarações sobre se o país devia ou não ser chamado Daehanminguk. O nome Daehanminguk, o nome ganhou 17 votos nessa altura. O governo provisório se havia decidido pelo nome Daehanminguk, mas ele nunca foi oficializado. Os Estados Unidos não reconheceram o nome. Após a libertação, quando os coreanos que estavam no exterior retornaram à Coreia, eles não voltaram oficialmente sob o nome do seu governo, mas como indivíduos com credenciais pessoais. Isto causou muitos problemas. Os nomes oficiais reconhecidos incluíam Choson, Goryeo ou República de Goryeo. Então, por que é que decidiram por Daehanminguk? O deputado Park Sun-sok apresentou a seguinte razão na sua declaração: o espírito do povo veio de Daehan. É a nossa missão ir em busca de Daehan. O deputado Jo Guk-hyun disse: todos nós devemos ir em busca de Daehan. Caso contrário, pelo que lutaram os nossos mártires, os nossos patriotas e o nosso governo provisório. Lutamos por Daehan. Está claramente registado que Daehanminguk é o nome criado através da luta pela Revolução a 1 de março. Então, isto aqui é um bocadinho da história que falámos. Trata-se de este deputado Jo Kyung-hong disse: trata-se de recuperar o nosso Daehan. Por que razão os nossos mártires? Isto foi o que eu li. Ao usar o nome nacional República da Coreia Daehanminguk, reviveremos o nobre movimento de 1 de março, proclamando-o ao mundo, e herdamos a legitimidade do governo provisório coreano e conectamos os nossos 5.000 anos de história gloriosa. Portanto, aposto na minha vida, na minha existência absoluta, de que o nosso nome nacional deve ser Daehan. Isto ficou em ata na 20ª sessão da primeira Assembleia. Então, a descida da Filha Unigênita e a República da Coreia. 2 anos após o nascimento da Filha Unigênita, que nasceu após 6.000 anos, a Península Coreana foi subitamente libertada pelas potências aliadas em 1945. O Pai Celestial formou o povo coreano nesta península, escolheu como seu povo eleito e preparou para ele mais de 6.000 anos de história providencial. Em 1943, o Pai Celestial trouxe o cristianismo à Península Coreana para que pudesse encontrar e acolher a filha unigênita que o céu tinha preparado. E o cristianismo, baseado na esperança de um renascimento do Espírito Santo, procurou
a filha unigênita e alimentou a esperança de o acolher sob a proteção do céu. Preparou também a unificação da Península Coreana na nação de Daehan, herdeira das tradições da dinastia Han. As duas Coreias estabeleceram sistemas separados, democráticos e comunistas, e em 25 de junho de 1950 a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e deu início à Guerra da Coreia. Aqui diz, para cumprir a providência de 6.000 anos, o Pai Celestial protegeu a verdadeira mãe através da participação das 16 nações da ONU na guerra. Voltando à história da verdadeira mãe, enquanto o país começava a formar-se nesta época, Deus, o Pai Celestial, guia a avó Chonmo, Demonim e a verdadeira mãe, que estão no norte, para irem para o sul. Eles são guiados para o sul e a mãe suporta a Guerra da Coreia. Nós vimos na biografia da verdadeira mãe um bocado do relato desta mesma caminhada. A mãe chora frequentemente sempre que conta histórias sobre a Guerra da Coreia. Não conseguimos compreender totalmente isso porque não somos da geração da Guerra da Coreia. Mas a verdadeira mãe disse uma vez, conseguem compreender este sentimento? Nós não conseguimos. Mas as lágrimas da verdadeira mãe escorrem pelo seu rosto enquanto ela se lembra da guerra. A verdadeira mãe cresceu sob a proteção feroz dos pais celestiais durante esta guerra. Ao reviver os horrores da Guerra da Coreia, ela certa vez compartilhou: eu era jovem, mas ainda assim sentia profunda tristeza por aquelas pessoas que sofriam e pela sua situação, e sonhava com paz e amor. A partir daí, o objetivo do céu, o objetivo de Deus em progredir a direção às cheias das bodas de Cordeiro é a realização ideal dos verdadeiros pais. Então, a verdadeira mãe nasceu nesta família cristã devota, procurando encontrar a segunda vinda do Senhor, e cresceu num ambiente consagrado ao céu, e após a libertação em 1945 da Coreia do Norte, tornou-se um regime comunista, levando a uma severa perseguição religiosa. Enquanto muitos fugiam para o sul, a sua avó materna, Chonmo, e a sua bisavó continuaram a viver as suas vidas de acordo com um padrão de fé absoluta. E elas foram presas durante 11 dias. Para proteger o crescimento da verdadeira mãe e o caminho que seguiu, os pais celestiais guiaram a sua filha a escapar do regime comunista norte-coreano e a mudarem-se para sul em 1948. Mesmo durante esta árdua viagem para o sul, vou mandar isto ao chão. Já fiz aqui alguma asneira. Espera aí, que isto aqui é uma coisa técnica. Voltou, eu dei uma caçada. E agora acho que ele não toca. Está a falar? Ah, está a falar. Mesmo durante a árdua viagem para o sul, a sua avó materna, Chonmo, a verdadeira mãe, curvaram-se 3 vezes durante o Pai Celestial na estrada. Os pais celestiais guiaram a verdadeira mãe em segurança para sul, para encontrar o seu tio materno em Seul. Durante esta Guerra da Coreia, em 1950, ela cuidou dela enquanto fugia para a província de Chola e depois de volta para Seul. Durante o retiro de 4 de janeiro, a verdadeira mãe fugiu de Seul para Daegu e depois para a ilha de Jeju, vivendo uma dieta crua e uma vida de fé rigorosa e absoluta. O livro do Apocalipse profetiza como este processo será alcançado. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque chegaram as núpcias do Cordeiro e a sua esposa já está preparada. Aqui no slide, o reverendo Gui, ele diz que colocou ela entre parênteses nos slides, porque está incluída nas versões em inglês, latim e grego da Bíblia. E ele diz também, não sei como foi traduzido na Bíblia japonesa, mas as palavras ela mesma está ausente na tradução coreana. E pensei sobre o motivo disto. No cristianismo, a igreja é a noiva, porque chegaram as núpcias do Cordeiro, o Cordeiro é o Senhor que retorna e a sua noiva a sua esposa. A partir do conceito do casal, isto refere-se à filha unigênita. Depois de se preparar, Deus concedeu-lhe que seja vestido com linho fino. Dar roupas significa passar a sua autoridade. Então, o que é que isto significa? Para ir para as cheias das bodas do Cordeiro, o Cordeiro precisa estar pronto e a sua noiva precisa preparar-se.
o que significa preparar-se de acordo com o princípio, é cumprir a sua parte da responsabilidade. A partir desta perspectiva, a mãe fala sobre como foi criada. Ela diz claramente que cresceu tendo comunicação direta com Deus. Quando questionada sobre há quanto tempo fazia isso, ela respondeu que desde que a avó John Moe e a Demonim lhe disseram que Deus era seu pai quando ela era pequena. A partir desse momento ela disse que podia fazer perguntas e receber respostas diretamente de Deus e foi criada pela sua mão. Além disso, a verdadeira mãe diz: qual é a minha parte da responsabilidade como filha unigênita? A questão da parte da responsabilidade da filha unigênita pode ser respondida observando Eva. A parte da responsabilidade da filha unigênita a nível individual é a perfeição da pureza, a completude da pureza. Quando alguém fez esta pergunta à verdadeira mãe, ela respondeu claramente: a minha parte pessoal da responsabilidade como filha unigênita é a pureza e a castidade. E eu completei esta tarefa. Uma salva de palmas para a verdadeira mãe. Desde pequena, a verdadeira mãe foi guiada por Deus, experimentando e conversando com Ele diretamente e diariamente. Quando lhe perguntavam sobre este tipo de conversas, que ela tinha com Deus, ela disse que lhe perguntava coisas como porquê é que os seres humanos nascem? Ou porquê é que os seres humanos sofrem tanto? Ou qual é a minha missão? E Deus respondia-lhe. Estamos agora no outono de 1959, logo após o outono. Esta parte pode ser lida na página 113, de acordo com a versão coreana da autobiografia da verdadeira mãe. Deus aparece e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, e tenho esperado pela mãe do universo desde a criação do mundo. O que isto significa de acordo com a providência? Logo após o fim do outono de 1959, a verdadeira mãe que cumpriu a sua parte pessoal da responsabilidade recebe o selo final de Deus como a noiva da ceia das bodas do Cordeiro. Tenho que afastar isto, senão faz assim. E todos ouvem que eu estava a beber água. Estamos agora aqui, diz então que a vitória da responsabilidade é partilhada com a filha unigênita. Com a presença dos pais celestiais, a verdadeira mãe triunfou sobre as expectativas globais, nacionais, étnicas, tribais e familiares. Centrada nas palavras que recebeu da sua avó materna e da sua mãe, Deus é o teu pai. Viveu uma vida de fé e cresceu sob a orientação do céu, através de perguntas e respostas. Além disso, como filha unigênita, ela completou e triunfou a sua responsabilidade pessoal de pureza e de castidade, cumprindo a primeira bênção de acordo com o princípio da criação. Finalmente, em 1959, os pais celestiais aparecem à verdadeira mãe. A verdadeira mãe, tendo cumprido a sua responsabilidade de filha unigênita, recebeu o selo da noiva do Cordeiro na festa do casamento. Assim, Deus, que escolheu o povo coreano como povo eleito e trabalhou para cumprir esta escolha, completou a obra da escolha do povo eleito. A própria verdadeira mãe toma esta decisão e participa nas ceias das bodas do Cordeiro. Observem que quando ela tomou a sua decisão, não foi por capricho. A mãe tomou a sua decisão com base na providência de Deus para preparar e estabelecer o povo escolhido, bem como por ter completado e sido bem-sucedida na sua parte individual de responsabilidade, com base nos níveis nacional, étnico, tribal e familiar. Nesta fundação, ela aceita o seu chamamento providencial e promete assumir a sua responsabilidade. É com esta mentalidade que ela vai para as ceias das bodas do Cordeiro. Eu, quando vejo esta fotografia da verdadeira mãe, lembro-me sempre a primeira vez que eu encontrei a Hyunjo, em Sintra. A Hyunjo tinha esta cara quando foi apresentada como esposa do Sérgio. Por isso, sempre que eu vejo esta foto, lembro-me da Hyunjo. Talvez estejam familiarizados com a noção tradicional de casamentos arranjados para selecionar um cônjuge para a família real.
Talvez até tenham sido apresentados desta forma na escola ou mesmo nos cursos de vida dos verdadeiros pais. No entanto, nesta nova era da Channel Book, a verdadeira mãe declarou uma nova verdade, que o Pai Celestial tinha um curso providencial específico para realizar o nascimento da verdadeira mãe. Podemos acompanhar a obra de Deus neste caminho através dos níveis nacional, étnico e familiar, até à conclusão da parte individual da responsabilidade da mãe. É por isso que a mãe diz: sempre senti que o céu preparou tudo. Ela também disse: de alguma forma, sempre soube que estava preparada para ser a parceira do Senhor da segunda vinda. Portanto, a mãe, a verdadeira mãe, falando sobre aquela época, disse: eu estava pronta para me dedicar inteiramente à vontade de Deus e nunca perdi isto de vista. Ela tomou outra decisão. Seja qual for a sua vontade e providência, eu já estou em sintonia com ela. Da mesma forma, desde a minha juventude, eu também avaliava a situação pensando mais do que deveria fazer do que em qualquer outra coisa. Isto são palavras do curso de vida da verdadeira mãe. Acho que inconscientemente sentia que estava preparada para ser a contraparte do Senhor da segunda vinda. Nasci de tal forma que não tive escolha a não ser seguir o caminho que já estava determinado para mim. Uma vez que a ceia das bodas do Cordeiro foi realizada, qual era o propósito de Deus no estabelecimento do povo Han coreano? Qual é a conclusão histórica até agora? O propósito por trás da escolha do povo Han coreano como o povo escolhido é o advento dos verdadeiros pais. Como tua serva seguirei e farei tudo o que tu ordenares. Em última análise, para isso, Deus preparou a segunda vinda do Messias e o nascimento da filha unigênita que nunca havia nascido substancialmente ao longo da história na Terra. Portanto, por meio deste banquete nupcial do Cordeiro, o propósito do povo Han coreano como povo escolhido também foi cumprido. A verdadeira mãe enfatizou várias vezes que isso consequentemente realizou o ideal da criação dos pais celestiais. Portanto, o casamento sagrado que completou o propósito do povo Han coreano escolhido conseguiu trazer os verdadeiros pais substanciais representando Adão e Eva. Os verdadeiros pais estabeleceram a linhagem do céu aqui na terra e abriram as portas da era da realização da ideal dos verdadeiros pais. E eles assumiram que o caminho para que possamos restaurar a relação pai e filho entre o Pai Celestial e os seres humanos. Então, por que é que o Pai Celestial escolheu o povo coreano e cultivou neles as qualidades do povo escolhido? Foi para realizar o ideal da criação do Pai Celestial, conectando o cristianismo à Coreia, trazendo o nascimento da segunda vinda e especialmente da filha unigênita, dando-lhe o seu selo e guiando no processo em direção ao casamento sagrado. Assim, realizar o ideal da criação dos pais celestiais é o advento dos verdadeiros pais. Então, qual é a essência da teoria da grande esperança, que era uma característica explícita dentro do povo Han coreano escolhido? Não é esperar por um Salvador centrado no homem, mas a esperança e o povo do céu pelos verdadeiros pais, para que os quais o céu conduziu a providência para preparar e deixar tudo pronto. A essência é alcançar a grande esperança pelos verdadeiros pais. Então, temos aqui os 3 propósitos para que possamos resumir toda esta conferência. Já falta pouco, já estamos a ver a meta ali embaixo. Portanto, podemos expandir e desenvolver o conceito do povo escolhido de acordo com o princípio e a providência. Agora que compreendemos o significado por trás da realização da grande esperança pelos verdadeiros pais, o advento dos verdadeiros pais e a realização do ideal da criação dos pais celestiais, o conceito do povo escolhido tinha como objetivo a história para o advento dos verdadeiros pais. Como isto foi antes do aparecimento dos verdadeiros pais, Deus precisava encontrar uma maneira de realizar a sua providência para o advento dos verdadeiros pais, provocando o nascimento da segunda vinda do Messias e da filha unigênita, que nunca tinham tido uma forma substancial. E Deus cultivou as qualidades necessárias do povo coreano e deu nascimento à segunda vinda e à filha unigênita através deles. Com isto, compreendemos que o povo escolhido foi escolhido pelo céu,
mas a propósito da história era o advento dos verdadeiros pais. Portanto, o conceito de povo escolhido deve mudar para o povo escolhido da Chanilguk. Estas são pessoas que receberam a bênção dos verdadeiros pais e tiveram a sua linhagem alterada para a de Deus. Isto significa que todos os indivíduos, famílias, tribos e povos que participaram na bênção podem se tornar o povo escolhido. Não é só creia. Esta mudança de contexto está a ser normalizada a nível universal e cósmico. Em conclusão, o céu preparou o povo Han coreano para a vinda dos verdadeiros pais e cultivou estas qualidades. Entre elas estava Hongik Hingan, beneficiar toda a humanidade, e o pensamento Gwangmyeong, no qual os verdadeiros pais mais tarde basearam o pensamento céu, terra e humanidade. Além disso, os verdadeiros pais herdaram tudo, desde pensamentos e ideologias que apoiam a coexistência pacífica entre as religiões, o amor pela paz, o pensamento descendente do céu, e generalizam e universalizam as ideologias ame a Deus, amem as pessoas e amem a nação. A interdependência, a prosperidade mútua e os valores universais. E eles estabelecem todas estas ideologias nesta mesma. Em conclusão, o céu preparou o povo coreano para a vinda dos verdadeiros pais e cultivou nele certas qualidades. Além disso, os verdadeiros pais herdam tudo, desde os pensamentos e ideologias. E eles estabelecem estas novas ideologias de amor pelo céu, amor pela humanidade e amor pela nação. O que é mais surpreendente é que eles não se limitaram apenas ao povo han-coreano, mas estavam alinhados com a vontade e a intenção do céu por trás destas ideologias. Ao longo das missões de vida dos verdadeiros pais, eles se esforçaram para difundir e aperfeiçoar a sua ideologia nos níveis global e cósmico. Provavelmente, pessoalmente, eu acho isto muito significativo. O povo han-coreano preparou-se para os verdadeiros pais e as qualidades que possuem podem ser resumidas como qualidades do tipo Abel, tais como amar a Deus, amar as pessoas, amar a sua nação, a interdependência, a prosperidade mútua e os valores universais. A mãe chama à era em que estas qualidades foram aperfeiçoadas a nível global e cósmico, a era da conclusão da providência dos verdadeiros pais. Então, quando falamos sobre qual é a responsabilidade do povo escolhido e quem é o povo escolhido, isto transcende qualquer construção geográfica ou espacial da Península Coreana. É claro que a Península Coreana, onde os verdadeiros pais nasceram, tem uma grande responsabilidade como povo escolhido e como nação. Mas o que é mais importante são as famílias abençoadas, que seguiram os verdadeiros pais e receberam a bênção do casamento deles. Os verdadeiros pais dizem que a responsabilidade deles tem mais peso do que a dos outros. Então, qual é a responsabilidade do povo escolhido? Qual é a missão do povo coreano Han, que vive na mesma terra onde os verdadeiros pais nasceram? E qual é o núcleo da responsabilidade que as famílias abençoadas que seguem os verdadeiros pais têm? Os verdadeiros pais disseram que é, em última instância, receber a bênção. Qual é a responsabilidade do povo escolhido? É expandir o número de pessoas escolhidas através da bênção. Assim, a verdadeira mãe disse em 26 de outubro que precisamos abençoar toda a humanidade e multiplicar as famílias de Xambô. Neste sentido, as qualidades do povo han-coreano que lhes permitiram preparar-se para a manifestação dos verdadeiros pais na Terra estão agora em processo de se tornarem universalizadas e generalizadas nos níveis global e cósmico através dos verdadeiros pais. Adjo. Muito obrigada. Posso apagar a coisa, né? Pausar. Obrigado por poderem ter sido perseverantes durante esta 1 hora e 10 minutos. Estava ali a ver, estava a dizer, Sérgio disse quanto tempo? Eu disse mais do que 1 hora, de certeza. Mas obrigado por terem estado atentos. Vou agora ofertar a oração, espero que se possam unir comigo. Queridos Pais Celestiais,
nossos eternos e tão sagrados e amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, todos os nossos antepassados e todas as hostes celestiais divinas que nos rodeiam e que trabalham arduamente durante este tempo da história. Meu Pai Celestial, nós não conseguimos perceber o quão grato deveríamos nos sentir por sermos testemunhas desta nova era. Cada um de nós, Pai Celestial, somos um ser precioso para Ti. Todos os seres humanos que existem na face da Terra, mesmo aqueles que já se foram, que vivem contigo no mundo espiritual. No entanto, Pai Celestial, na Tua providência, as famílias abençoadas, todos aqueles que seguem os verdadeiros pais, são pessoas que estão no centro do Teu coração. E Tu tens tanta esperança para cada um de nós. E nós só temos que Te pedir perdão, Pai Celestial, porque só agora conseguimos compreender, Pai, e trazer a imagem da filha unigênita que tanto esperas. E nós temos que Te pedir mais uma vez perdão, porque mais uma vez na história Tu tens que parar, respirar e ultrapassar a dor da desconfiança, da acusação, do ultraje contra os Teus verdadeiros filhos. E nós, Pai Celestial, temos a responsabilidade de transmitir esta mensagem, de fazer, Pai, levar a todos os cantos do mundo que os Teus Messias, os Teus verdadeiros filhos, a Tua filha unigênita, a presença da Mãe Celestial existe neste momento na Terra. Querido amado Pai Celestial, todos nós queremos herdar este mesmo coração de sermos filhos de absoluta bondade, filhos de piedade filial, verdadeiros seres, cristais puros, Pai Celestial. Por isso, Pai Celestial, te peço que enchas a nossa vida de abundante sabedoria, que nos dês força sempre que nós tropecemos, que nos faças encontrar a Tua luz mesmo nas dificuldades e que por isso, Pai Celestial, continuemos em frente, a sermos vitoriosos a cada passo e a podermos, Pai, criar a atmosfera que a verdadeira mãe precisa para ser vitoriosa. Por isso, Pai Celestial, que as palavras que nós ouvimos aqui hoje, que são as palavras dos céus, possam ressoar nos nossos corações, possam abrir as nossas mentes, possam conectar-nos verticalmente com a Tua essência e possam, Pai, fazer com que a nossa nação possa ser também uma na linha da frente, para que a Tua vitória seja estabelecida, que a Tua vontade seja criada e que o Teu reino seja substancializado. Obrigado, Pai Celestial, por este tempo, por estarmos aqui. Nós representamos a família portuguesa e nós, mais uma vez, aqui, eu, em nome de todos, te demonstro, Pai, que todos eles estão determinados em fazer o seu melhor. E por isso te oferecemos este tempo de devoção, de estarmos aqui em família e em comunidade. E pedimos que possas abençoar a nossa semana. Todos os que estão aqui presentes nesta embaixada, todos aqueles que estão no Zoom, todos aqueles, Pai, que estão em mente conectados connosco, todos os que vão receber esta mensagem depois. Queria, amado Pai Celestial, que ela, Pai, te faça ter uma presença ativa, Pai, na nossa semana. E peço a bênção para todos nós. E te peço, Pai Celestial, que todos nós te possamos trazer um sorriso aos teus lábios e que possamos ajudar para que esta caminhada que a verdadeira mãe está agora a passar seja realmente cessada e curta e que a sua vida seja protegida e que a sua saúde seja realmente apoiada por todos os anjos, por toda a energia positiva e que assim, Pai Celestial, ela continue segura de que o nosso amor vai até ela e que ela se alimente desse amor até estar de novo entre nós. Querido amado Pai Celestial, aceita, Pai, esta oração que eu te faço em atendimento à Santa Mãe e te oro com gratidão em meu nome, Carla Vieira, da família Abençoada Central. Adju.